Olá, meus amigos das nossas redes sociais Adventistas Central de Duque de Caxias. É muito bom receber você essa semana para mais um estudo do livro de Daniel. Eu gostaria de agradecer você que tem acompanhado os nossos estudos a cada semana, tem aprendido muita coisa. Para nós é uma alegria a cada dia, né, poder proporcionar para você que acompanha as nossas redes sociais conhecimento sobre a Palavra de Deus. O nosso programa, ele acontece semanalmente e é aquela horinha que a gente dedica, né, para aprender mais sobre as Escrituras. Estamos tendo um tema fantástico, um tema profético, o livro de Daniel, e tem sido muito, muito bom estudar com vocês. Eu quero já oferecer para vocês logo de cara, né, o nosso material, que é o nosso guia de estudo, Bíblia Fácil Daniel. Aqui embaixo está aparecendo o contato, né, o nosso WhatsApp. Você pode aí durante o dia, a noite, a tarde, não importa o horário, deixe uma mensagem com o seu nome, seu endereço, dizendo assim, eu quero o guia do Bíblia Fácil Daniel, e nós vamos enviar para você totalmente gratuito, com muita alegria, com prazer, para que você possa aprender mais sobre as Escrituras, tá bom? Bom, amigos, é bom estar com vocês novamente aqui. Juntos estamos aprendendo, né, sobre a Bíblia e esse fantástico livro, o livro de Daniel, e hoje nós chegamos a mais um tema, né? Na última semana, entramos no capítulo 7 e hoje nós vamos terminar o capítulo 7. Na última semana, aprendemos sobre os 4 animais que Daniel viu, né? E hoje nós vamos estudar sobre a continuação da visão que ele teve nesse capítulo. Mas antes, vocês sabem que nós não começamos o estudo da Bíblia sem pedir a direção de Deus. E você em casa, ore conosco agora para que juntos possamos dar o nosso pontapé inicial. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque estamos juntos, obrigado porque temos o privilégio de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor fale com todos nós e que o Espírito Santo nos ensine, tanto aqui como em casa também. Te agradecemos por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, tome a sua Bíblia, já está com a sua Bíblia em mãos? Pegue aí na sua casa a sua Bíblia, os nossos amigos aqui já estão com a Bíblia também. A minha Bíblia já está em mãos aqui, e você sabe, né? Bíblia na mão, Jesus no coração. E a gente vai agora estudar a temática dessa semana, Daniel, capítulo 7. Nós vamos hoje estudar sobre o chifre pequeno e o ataque à lei de Deus. O chifre pequeno e o ataque à lei de Deus. Bom, como eu estava dizendo na introdução, na semana passada, nós estudamos sobre os 4 animais. Vocês lembram que Daniel viu um leão com 2 asas, que representava o Império da Babilônia. Depois Daniel viu um urso, né? E esse urso parece que uma parte estava mais alta do que a outra, né? Representando o Império Medo-Persa, e em um momento o Império Persa iria se sobressair ao Império Medo. Depois vimos que esse império ia cair, como Babilônia também caiu. E aí surge o leopardo com 4 asas. Esse leopardo com 4 asas representando a Grécia, né, com Alexandre, e também ali representando os seus 4 generais que dariam sequência ao Império Grego. E por último, uma vez que o Império Grego cai, chegamos ao Império Romano, que era aquele animal terrível e espantoso. E nós aprendemos que o Império Romano, ele também iria cair. E uma vez que ele cai, 10 chifres iriam aparecer. E esses 10 chifres, dentro da profecia, nós aprendemos, eles representam, né, as 10 tribos bárbaras que iriam invadir Roma e fazer com que o Império Romano caísse. E hoje nós vamos aprender sobre o chifre pequeno, porque a profecia de Daniel 7, ele vai falar sobre o surgimento desses impérios, vai falar sobre o início do juízo no céu, mas também vai apresentar um chifre pequeno que vai agora tentar mudar a lei de Deus. E ele vai promover um ataque à lei e ao povo de Deus. Então abra sua Bíblia aí, Daniel capítulo 7, e nós vamos ver aqui algumas informações. Bom, vimos as 4 bestas, né, os 4 animais. Esses 4 animais representam aquela estátua de Daniel 2, aqueles 4 metais, né, ouro, prata, bronze e ferro, e depois ali misturado o barro com o ferro. Bom, vamos mais. Aqui nós vemos também que Daniel ele vai nos apresentar a continuidade da visão.
Bom, Daniel no capítulo 7, verso 7, ele vai dizer o seguinte: era diferente de todos os outros animais que apareceram, né? Ou seja, diferente de todos os outros os chifres no animal que apareceu, porque esse animal, como diz a profecia, tinha 10 chifres. Porém, o chifre pequeno, ele era diferente. Ele era diferente. Diferente dos outros 10. E por que diferente? Bom, quando nós vamos à Bíblia, a Bíblia vai dizer qual era a diferença. E a diferença era a seguinte. Bom, pode passar. Esses 10 chifres, antes de nós vermos a diferença, esses 10 chifres que Daniel ele apresenta, os historiadores dizem que foram aquelas 10 tribos que invadiram Roma. E nós temos essas 10 tribos aqui, olha. Os vândalos, os álamos, os suevos, os visigodos, os burgundos, os francos, os lombardos, os anglo-saxões, os ostrogodos e os érulos. Então, aqueles 10 chifres que o Império Romano, né, ele apresentava ali na descrição do animal terrível e espantoso, eram essas 10 tribos aí. E essas 10 tribos, a partir do ano 476, elas implodem o Império Romano. Bom, vamos mais. Daniel 7, verso 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que subiu um outro pequeno. Então Daniel, no capítulo 7, verso 8, vai dizer que vai aparecer agora um chifre pequeno entre os 10. E agora precisamos identificar quem é esse chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno? Bom, as características do chifre pequeno. Vamos lá. Daniel 7, verso 8, diz que o chifre pequeno, ele subiu entre os 10 chifres do quarto animal. O quarto animal, Império Romano. Os 10 chifres, as 10 tribos bárbaras que implodiram o Império Romano. E esse chifre pequeno vai subir entre os 10. Daniel 7, verso 8, diz que ele arrancou 3 dos 10 chifres. Então imagine só, esse chifre pequeno ele vai crescendo e ele agora vai arrancar 3 chifres do animal. Ou seja, ele vai fazer com que 3 tribos desapareçam. Continuando, Daniel diz que esse chifre pequeno ele tinha olhos como de homem. Ou seja, era diferente dos outros. Esse aparentava ter olhos. E também ele tinha uma boca que falava insolência, né? Ou seja, ele blasfemava contra Deus. Daniel também, lá no capítulo 7, verso 11, diz que o quarto animal foi morto, ou seja, o Império Romano ele foi morto, o que representa o Império Romano deixou de existir. Daniel 7, 20 diz que esse chifre pequeno ele parecia mais robusto do que os outros chifres. Ou seja, de fato, esse outro chifre que aparece, ele é diferente dos demais. Bom, mas Daniel, ele vai apresentar para nós outras características. Daniel 7, 21 vai dizer que esse chifre pequeno, ele fez agora uma guerra contra os santos do Altíssimo. Não apenas derrubou os 3 chifres, mas agora ele também começa a fazer uma guerra contra o povo de Deus, os santos do Altíssimo. Ele é diferente dos 10 chifres, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, contra Deus, e além disso, vai magoar os santos do Altíssimo. Daniel 7,25 diz que ele vai mudar os tempos e também a lei. E por último, os santos seriam entregues a este chifre por 3 tempos e meio, e por último, esse chifre pequeno teria agora um tribunal, e esse tribunal ele faria o seu domínio, e logo ele seria destruído após o levantar desse tribunal. Bom, vimos que muitas informações aqui sobre esse chifre. E tudo isso está aí na Bíblia. Nós estamos dando para vocês os versos que foi descrevendo esse chifre. E tudo isso a profecia está nos dando como informações para que nós possamos identificar quem seria esse chifre pequeno. Então agora nós vamos a fundo descobrir quem seria esse poder. Daniel 7, comparado com Apocalipse 13, vai fazer um paralelo entre o chifre pequeno e a besta que aparece em Daniel 13. Veja, Daniel vai fazer um paralelo com João, João fazendo um paralelo com Daniel. Bom, vemos que esse chifre pequeno, ele tem olhos como de homem. Enquanto isso, a besta de Apocalipse 13, ela tem um número de homem. Daniel diz que o chifre pequeno
tem uma boca como insolência. Enquanto João diz lá em Apocalipse que a besta do Apocalipse 13 tem uma boca de blasfêmia. Ela blasfema contra Deus. Daniel continua dizendo que esse chifre pequeno, ele é entregue para ser queimado. Enquanto isso, a besta é golpeada com um golpe de morte. Daniel 7:21 diz que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos. Apocalipse 13 diz que a besta, ela peleja contra os santos. Daniel vai dizer que o chifre pequeno, ele fala palavras contra o Altíssimo. E a besta de Apocalipse 13, ela usa blasfêmias contra Deus. Além disso, Daniel diz que o chifre pequeno mudaria os tempos e a lei. Enquanto isso, a besta, ela iria fazer uma difamação do tabernáculo. Interessante que o tabernáculo era onde ficava a lei de Deus, lá no antigo Israel. Então há uma correlação. E além disso, Daniel diz que o chifre pequeno agiria durante 3 tempos e meio. Enquanto isso, a besta de Apocalipse 13 agiria durante 42 meses. O que nós estamos entendendo aqui é que o chifre pequeno que é descrito por Daniel é a mesma besta que João vai ver em Apocalipse 13. O que acontece é que Deus está dando para um profeta uma imagem, enquanto para outro está dando uma outra imagem. Porém, vocês percebem que o comportamento é o mesmo. O comportamento desse chifre pequeno e o comportamento da besta é o mesmo, ou seja, é o mesmo poder atuando na história. É o mesmo poder, tá bom? Bom, Martinho Lutero, que foi um dos reformadores da igreja, né, durante ali o século XVI, ele identificou o chifre pequeno como sendo o poder papal, a igreja romana. E além dele, outro personagem que nós encontramos, Isaac Newton, ele diz também no seu livro, Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, ele também identifica o chifre pequeno como sendo o poder romano papal. Ou seja, 2 homens que foram vultos na história, né, eles identificaram na profecia bíblica o chifre pequeno sendo o poder romano papal. Mas vamos mais. A primeira característica que nós podemos ver em Daniel 7 verso 8. Diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante dos 3 dos primeiros chifres, e eles foram arrancados. Percebemos que esse chifre pequeno, para que ele possa crescer, é necessário que ele arranque 3 chifres que também estavam próximos a ele. E quando nós vamos à história, nós percebemos que, de fato, o surgimento de Roma papal, ela só se deu porque 3 tribos bárbaras, elas foram perseguidas e destruídas. E que tribos foram essas? Bom, quando nós olhamos para as 10 tribos, vemos que elas formaram países conhecidos hoje, menos 3. Por exemplo, os álamos, hoje eles formam a Alemanha. Os francos, a França. Vemos ali os burgundos, que deram origem à Suíça. Os vândalos foram extintos, o ano 406, né? Os suevos, que deram origem a Portugal. Os visigodos, a Espanha. Os saxões, a Inglaterra. Os ostrogodos, eles foram extintos. E os lombardos deram origem à Itália. Enquanto isso, os érulos também foram exterminados. Veja que os 3 chifres, ou seja, os 3 povos bárbaros que foram eliminados, foram os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Por quê? Por que eles foram eliminados? Quando nós vamos à história, nós percebemos que o cristianismo ele começa a tomar vulto na Europa, ao ponto que o imperador chamado Constantino, que é muito conhecido, né, na história do Império Romano, ele faz com que a religião cristã se torne a religião do Império. Então, até então, o cristianismo era perseguido, mas agora o cristianismo se torna a religião oficial do Império. Que o Constantino ele não se converte ao cristianismo. Na realidade, ali era mais uma questão política. Como ele percebia que o número de cristãos estava aumentando muito, e já era a maioria no Império, ele agora se associa ao cristianismo para manter o poder. E quando isso acontece, nós percebemos que a igreja ela começa agora a deter também poder.
a deter poder. Quando Roma cai, essas tribos bárbaras, elas tomam agora posse do território que era do antigo Império Romano. Porém, tínhamos 3 tribos, essas que nós mencionamos aqui, vândalos, ostrogodos e érulos, eram tribos que não haviam aceitado o cristianismo como a Igreja Católica representava. Por quê? Porque essas 3 tribos, elas eram próximas do arianismo. E o que era o arianismo? O arianismo era um conceito cristão onde era entendido que Jesus não era Deus e que o Espírito Santo também não era Deus. Isso surgiu com um bispo chamado Ário, lá próximo do ano 320. Ário começou a divulgar essa doutrina de que Jesus não era Deus. E esses povos aqui, dessas 3 tribos, aceitaram esse ensinamento. E começou agora a ter uma rivalidade entre a Igreja Católica, que acreditava na Trindade, na divindade, contra esses três povos que não criam. E a igreja agora precisou combatê-los para que ela pudesse ter a proeminência. E além disso, aonde esses povos estavam inseridos? Estavam inseridos na capital do Império, Roma. Então, para que a igreja pudesse se expandir, era necessário que esses povos saíssem da região geográfica de onde estava o Império Romano, a capital, Roma. Vocês entenderam até aqui? Ficou alguma dúvida? Veja, esses impérios aqui, vândalos, érulos e ostrogodos, eles tomavam o território de onde ficava a capital, Roma. E era onde a igreja estava. Então, enquanto eles estavam ali, eles impediam do bispo de Roma, que era o Papa, em ter o poder político. Ele não tinha poder político. Por quê? Porque os reis dessas tribos, eles eram contrários aos ensinamentos papais. Foi através da ajuda, de Justiniano, que era o imperador da Roma Oriental, que o último império, que foram os ostrogodos, eles foram extintos. Primeiro, quem foi extinto foram os vândalos, depois os érulos e, por último, os ostrogodos. Quando os ostrogodos foram destruídos, agora o Papa ele não tinha apenas o poder religioso de Roma, ele também tinha um poder político. Ele também era um líder político. Por quê? Você pode perguntar, mas por que ele tinha um poder político? Porque o Império Romano já tinha caído. Não tinha imperador em Roma. O imperador em Roma não existia mais. Já não tinha mais um líder político. E agora o Papa, ele se torna o quê? O líder religioso. Ele já era uma religião, a igreja já era uma religião. Mas como tinha um vácuo de poder político, ele também assume o poder político. E aí hoje nós vemos o Vaticano. O Papa hoje, ele além de ser um líder espiritual, ele também é um líder de Estado. Ele representa um país, é o menor país do mundo, o Vaticano. Mas surgiu daqui. Ou seja, quando Roma consegue, através da ajuda do imperador Justiniano, combater a última tribo bárbara, Roma agora consegue ter o poder político. E aí o chifre pequeno. Lembra que o chifre pequeno vai derrubar 3 chifres? Ele derrubou. E agora ele começa a crescer. Por quê? Porque ele tem poder religioso, poder político. Os dois. Poder religioso, poder político. E assim vai crescendo. Ok? Alguma dúvida? Deu para entender? Sim? Vamos aqui o microfone para a França, para fazer uma pergunta. Está ligado aí? É só para eu ter entendimento. Então, nessa época, onde existiam todos eles, não existia um governo. O senhor falou que existia o bispo, e ele dominava as igrejas, sendo que 3 ele não conseguia ter acesso, que seria esses 3. Mas elas ficavam dentro do próprio Estado ali. E aí, no caso, ele mandou exterminar não só a igreja, mas as pessoas. Foi nessa época que aí eles mandaram o quê? Matar essas pessoas. E como não tinha governante, ele virou o quê? Um governante também? Ele era líder religioso e se tornou governante, foi isso? Só para eu ter um entendimento. Muito bem, boa pergunta. Talvez pode ter sido a dúvida do amigo em casa.
O que acontece? Essas tribos aqui eram tribos políticas, eles tinham reis. Só que essas tribos, a maioria da população era ariana. Ou seja, eles não concordavam com os ensinamentos católicos. Então, quando você percebe que Roma agora tem uma tribo ariana tomando o poder político, a igreja ela permanece ali, a igreja romana. Só que ela não consegue avançar, porque há um poder político impedindo que ela avance. Dos reis dessas tribos bárbaras. Ou seja, esses 3 reis que eram arianos, eles tinham alguns embates com o líder papal, com o Papa, mas ainda assim permitia que ele continuasse existindo. Mas o que o Papa agora vai fazer? Ele vai pedir ajuda. Ele vai pedir ajuda de Justiniano, que era o imperador, era o imperador romano do outro lado do mundo, porque o Império Romano se divide em 2. Constantino, ele transfere a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla, do outro lado. E ele deixa agora esse vácuo aqui. Não tem mais um imperador aqui. Os imperadores até se mantiveram, mas quando chegaram as 10 tribos, acabou o império. E essas 10 tribos começaram a governar todo o território, cada uma na sua parte, na sua geografia. Essas 3 tribos bárbaras tomam o espaço papal, aonde estava o poder papal. E o Papa já não conseguia mais fazer o seu avanço, né, da sua religião, dos seus ensinamentos. Então foi preciso agora que o Papa peça ajuda, né, lá do Justiniano, que era o grande imperador do outro lado, do Império Romano. Destrói as 3 tribos. Primeiro, os vândalos, depois os érulos e, por último, os ostrogodos. O rei ostrogodo, Teodorico, foi o último a ser destruído. Ele resistiu durante um tempo, mas quando percebeu que já não tinha mais condições, eles mesmos abandonam o território e deixam agora o Papa governar aquela região. Então o Papa, que até então era só um líder religioso, quando esses reis bárbaros não estão mais ali, são expulsos, derrotados, ele agora também tem um poder político, ele se torna o governador. E aí o poder romano, papal, ele vai deixar de ser só um poder religioso para também ter o poder político. E ele vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. Entendeu? Não sei se a gente conseguiu explicar. Então, quando ele se torna um governante, né, não só religioso, mas um governante, ele começa a colocar leis e aí ele lidera. Foi isso que aconteceu nessa época. Ele começa agora a governar e ele começa a também influenciar as outras tribos, porque as outras tribos eram católicas. Elas aceitavam a religião católica, os ensinamentos papais. Essas 3 não. Então, para o Papa influenciar as outras era muito fácil. Tanto que os francos também ajudaram o poder papal através de Clovis, né? Clovis, que foi um rei franco, ele também ajuda o Papa a ter proeminência. Isso tudo está acontecendo no mesmo contexto, período histórico, no mesmo momento histórico. E chega o momento em que o Papa ele também tem um poder político. Em imprimir leis, ele vai se voltar a mais leis espirituais, né, bíblicas, mas essas leis bíblicas, religiosas, começam também a ter peso nas leis políticas, né, nas leis de Estado. Tanto que a igreja agora ela vai nomear reis, ela vai tirar reis, porque ela também tem um poder político. Tanto que um rei da Alemanha, né, se eu não me engano é o rei Henrique VIII da Alemanha, ele fez algo que contrariou o Papa, né? E o Papa mandou uma carta para os súditos lá da Alemanha e disse assim, olha, vocês não precisam mais obedecer ao rei de vocês. E o rei, Henrique VIII, veio da Alemanha para Roma, um frio, estava no inverno, e ele ficou 3 dias na porta lá da sede da igreja, esperando o Papa atender ele no frio. Ou seja, depois que o Papa deu perdão a ele, que ele voltou para a Alemanha para poder governar a sua nação. Veja o poder papal. Ou seja, ele tirava reis e ele colocava reis. Um poder político muito forte. Tanto que eles vão governar o mundo, a profecia vai nos dizer daqui a pouco, durante 1260 anos. Ou seja, durante 1260 anos, a Igreja Romana vai ter o poder religioso e político. Ou seja, as 3 tribos que impedia foram extintas, as outras já eram católicas. Então é caminho livre para vocês poderem avançar.
Pastor, não sei se é interessante a gente salientar que também o Papa, nesse momento, também adquire poderio militar, né? Porque o político militar, não sei se é importante também a gente lembrar, porque nisso aí começa aquelas alianças, né? Político-militares, na qual teria, até a gente ver, não sensacionalizando, né? Alguns filmes, né, na qual os reis se casavam, tendo a benção papal, formariam alguns reinos. Não sei se seria válido passar isso, porque a extensão do Papa passa por isso, político e também militar. Então ele acaba se tornando uma potência, né, por assim falando, né? Tanto que a primeira força militar que o Papa vai ter à disposição dele é a força militar dos francos. Por quê? O rei franco, chamado Clovis, ele não era católico. Então ele era indiferente quanto ao Papa. E isso antes das tribos serem extintas, essas 3 tribos serem extintas. Ele era indiferente, ele não tinha religião, ele era um pagão. Só que aconteceu, ele se casa com Clotilde, que era católica. E agora, Clovis, que era o rei dos francos, ele começa a aceitar o catolicismo aos poucos por influência de quem? Da esposa. E ele agora, ao se tornar católico, é batizado, né, no catolicismo, ele agora empresta o seu exército, que era o exército dos francos, para colocar à disposição do Papa. E isso acontece no ano 508. E o ano 508 é importante na profecia, né? Porque vai ser o primeiro momento em que o poder papal vai ter um exército à disposição. E aí, 30 anos depois, quando Justiniano ele elimina os ostrogodos, que foi o último chifre a cair, agora o Papa tem um poder total. E a partir do ano 538, começa a contagem de tempo. 1260 anos, quando o poder papal teria todo o poder na Europa. Bom, daqui a pouco tem uma pergunta? Vou fazer o seguinte, vou segurar a pergunta aqui do Otávio e daqui a pouco, depois do intervalo, nós voltamos para dar continuidade aqui. Estamos vendo a profecia com muitos fatores históricos. Certamente nós vamos aprender muito no programa de hoje. Não sai daí, voltamos já. Não conte seus dias pelas horas ou pelos anos vividos. Essa contagem apenas quantifica a nossa curta vida neste planeta. Aprenda a contar seus dias pela atitude de graça que teve com as pessoas, pela leveza de cada pôr do sol visto, pelo calor de cada reencontro. Conte seus dias pelas lágrimas do amadurecimento e pelos sorrisos do perdão. É muito mais intensa do que comprida. Então, não conte seus dias pelas velas apagadas, mas conte pelas luzes que você acendeu. O que desejamos é que você viva com mais alegria, mais saúde, mais sabedoria. A vida deve ser compartilhada. Anjos da Esperança, juntos por um novo tempo. Acreditamos que hoje é o presente. E cada presente uma surpresa. Por isso oferecemos a você que deseja uma vida melhor, com mais esperança, um novo tempo. E são muitas as formas de te alcançar. O que realmente importa é estar com você, fazer parte do seu dia, fazer parte da sua vida. Por isso, trabalhamos integrados, oramos e enfrentamos todo e qualquer desafio juntos. Afinal, nossa união é para que a melhor mensagem de todos os tempos continue invadindo a alma e o coração de muita, mas muita gente. Nosso presente é oferecer um novo tempo para você. Muito bem, amigos, voltamos no nosso intervalo. Quero cumprimentar você que está aqui conosco no Adventista Central de Duque de Caxias. É uma alegria poder receber você aqui no nosso estudo. Temos aprendido muito, né? Bom, quero oferecer para você o nosso guia, o guia Bíblia Fácil Daniel,
você pode fazer o seu pedido, é gratuito. Tem um aqui embaixo o nosso telefone, você pode entrar em contato em qualquer momento, é o nosso WhatsApp, e você deixa lá o seu nome, seu endereço, diga assim, eu quero o Guia Bíblia Fácil Daniel, e nós vamos mandar para você gratuitamente, tá bom? Bom, amigos, voltamos aqui do nosso intervalo, estávamos falando aí sobre o chifre pequeno, né? Que agora consegue derrubar 3 chifres, que eram as tribos bárbaras, né? Que eram arianas, e agora esse chifre pequeno ele vai começar a ter poder e o controle religioso e também um controle político. Mas tem aqui no meu amigo, Otávio, tem uma dúvida aqui, uma contribuição? Então, pastor, minha pergunta está baseada no capítulo 7, versículo 25 de Daniel, que fala aqui sobre a mudança dos tempos e da lei, né? Na questão aqui dos tempos, no caso, mudou-se o calendário, mas os dias da semana continuam os mesmos, né? No caso, domingo, primeiro dia da semana. Então, o 7º dia continua sendo sábado. Então, essa teoria do Papa ou da Igreja Católica dizer que o sábado passou a ser o primeiro dia da semana, então isso aí no caso, é a profecia se cumprindo aqui, correto? Muito bom, gostei da pergunta, Otávio. Nós percebemos que não houve mudança no calendário com relação aos dias da semana em si. Os dias permanecem sendo os mesmos, desde a criação. Isso a gente vai ver pelos evangelhos, né? Por exemplo, quando lá em Lucas, no capítulo 4, diz que Jesus ia aos sábados na sinagoga, não houve alteração dos dias de lá para cá, até porque os judeus eles preservaram os dias da semana, né? Quando a Bíblia ali vai narrar a questão de mudar os tempos, percebemos que de fato houve algumas mudanças de calendários, né? Alguns imperadores romanos mudaram ali os calendários, mas porém o chifre pequeno, quando ele tenta mudar os tempos, é porque ele queria ter o controle do tempo da história. Não é Deus que tem o controle da história. Somos nós que vamos determinar qual será o tempo da história. E depois, além de mudar o tempo, vai também dizer que ele tentou mudar a lei, né? Então, o grande interesse desse chifre pequeno era fazer uma mudança na história, no percurso da história e também nas leis que Deus deixou nas Escrituras. Tá bom? Bom, amigos, vamos continuar aqui porque o nosso tempo está correndo. Vamos agora ver a segunda característica. A segunda característica, nós percebemos lá em Daniel capítulo 7, no verso 8, que ele tinha uma boca que falava com insolência. E a besta de Apocalipse 13, aquela correlação que nós fizemos, né, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Apocalipse 13, verso 5. Veja que há um paralelo entre o chifre pequeno de Daniel 7 e também da besta de Apocalipse 13, que é aquela besta que sai do mar. Então a besta que sai do mar, ela também fala com insolência, ela fala arrogâncias, blasfêmias, né? Mas o que seria isso? Quando nós vamos à Bíblia, nós vamos ver que... Pode voltar? Nós vamos ver na Bíblia que blasfêmia é todo aquele que tenta perdoar pecados. Por exemplo, quando Jesus esteve aqui, lá no capítulo 2 de Marcos, do versículo 5 até o verso 7, os fariseus e os líderes espirituais de Israel, eles queriam condenar Jesus porque Jesus perdoou o pecado das pessoas. Lembra daquela mulher adúltera, né? Vai, não peques mais, eu tampouco te condeno, perdoei os seus pecados. E nós vamos ver esse texto aqui, olha. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados sem nenhum? Se não é um que é Deus. Então veja que os escribas, na mente dos escribas, blasfêmia era tentar perdoar pecados. E quando a Bíblia diz que o chifre pequeno ele blasfema contra Deus, é porque o chifre pequeno ele também vai dizer que ele pode perdoar pecados. Ou seja, ele vai assumir a posição de quem? A posição de Deus. Então, quando a Bíblia fala que ele tem uma boca que fala insolência, que fala blasfêmia, é porque o chifre pequeno ele quer perdoar pecados. E nós sabemos que os sacerdotes da igreja romana, os sacerdotes, eles perdoam os pecados. Você vai lá no confessionário, você confessa os seus pecados e o sacerdote fala assim, olha, está perdoado.
faça isso aqui lá e tal, né? Está perdoado. Isso só é Deus que pode fazer. Segundo as Escrituras, somente Deus pode perdoar pecados. E por que Jesus perdoa pecados? Porque Jesus é Deus, né? Porque Jesus é Deus, ele tinha essa autoridade. Então nós vemos aí que a pretensão de perdoar pecados dos sacerdotes, né, é uma pretensão que começou a se instaurar dentro da igreja cristã, a igreja romana. E quando nós vamos aqui a esse documento que fala sobre o catolicismo, né, o cânon católico, que foi no Concílio de Trento, olha só o que eles disseram. Na confissão, o sacerdote tem o poder de confessar todos os crimes cometidos depois do batismo. Ou seja, o sacerdote tem essa autoridade de confessar. E ele tem o direito agora de dar o perdão. E olha só, continua. Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não somente perdoados, mas destituídos, e o criminoso se torna o quê? Uma outra pessoa, um santo. Então veja que quem atribui o perdão à pessoa que confessa não é Deus, mas quem é? O sacerdote, o padre, né? Aquele líder espiritual romano, ele tem essa autoridade. É isso que a igreja romana está dizendo. Mas é isso que a Bíblia nos ensina? Não, a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia ensina que só há um que pode nos perdoar. Deus. Todos os pecados que nós cometemos, Deus é atingido. Até mesmo quando nós pecamos contra uma pessoa, Deus também é atingido. Todos os pecados ofendem a Deus. E é Ele que nos perdoa. Não são os sacerdotes. Mas vamos mais. O Catecismo, na página 401, 403, também vai afirmar a mesma coisa. Que a igreja, junto com os seus clérigos, tem autoridade para perdoar pecados. Avançando. O que é blasfêmia? João 10, versículo 30 a 33, vai nos apresentar o que seria blasfêmia. Olha só, Jesus falou, eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. E disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas boas obras, né, da parte do Pai. Por qual delas vocês vão me apedrejar? E responderam então os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes o quê? A Deus a ti mesmo. Então blasfemar é você dizer que você é Deus. E quando a igreja romana, ela diz que ela tem poder de perdoar pecados, ela está dizendo que é Deus. Mas veja só, nós temos algumas afirmações aqui dos papas. Quando nós vemos o Papa Leão XIII, olha só o que o Papa Leão XIII disse. Nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele está dizendo, nós papas podemos agir como Deus porque nós representamos Ele. E não para por aqui. Nesse dicionário eclesiástico católico, diz assim, o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele não é um mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Percebe o que a igreja romana ensina? É isso que a igreja romana ensina. Por isso que quando você vê o líder católico romano, o Papa, ele dizendo que alguém é santo e dizendo que pode ser adorado, as pessoas vão lá e fazem, porque entendem que ele tem essa autoridade de Deus. Mas amigos, você que está em casa, você e eu sabemos que Deus ele não dá o seu trono a nenhum homem. Ele é Deus. E outra, nós não estamos aqui falando contra as pessoas de fé católica, mas estamos apontando aqui, de maneira muito respeitosa, os erros que, infelizmente, esse movimento tem apresentado. E isso tudo está na profecia. Deus está nos dizendo que esse movimento seria assim. Ele é o chifre pequeno. Mas vamos continuar. Já estamos indo para a reta final. Nós temos aqui algum material falando sobre os papas e os concílios. Pode passar. Quando nós vemos Daniel no capítulo 7, o verso 25, é um texto conhecido, Daniel 7, 25 diz assim, olha só o que Daniel diz, encontrou aí em casa? Diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo,
magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe foram entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Perceba que a Bíblia vai nos apresentar que esse poder, o poder do chifre pequeno, que nós já identificamos como o poder papal, a Igreja Romana, ele tentaria agora mudar os tempos e a lei. E também iria perseguir quem? Os santos do Altíssimo. Por quanto tempo? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha só, 3 tempos e meio. E olha só o que nós vemos aqui, falando sobre a besta de Apocalipse 13, a besta que sai do mar. E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante quanto tempo? 42 meses. Então você vê que o chifre pequeno ele vai ter poder e autoridade para perseguir os santos 3 tempos e meio. 1 tempo, 2 tempos e meio. E a besta de Apocalipse 13, ela vai ter poder 42 meses. Como nós falamos que é o mesmo poder, mas usando ali imagens diferentes, vamos ver a contagem desse tempo? O tempo em que essa mulher, ela está, na realidade, esse poder estaria perseguindo o povo de Deus, mas eu quero acrescentar aqui mais um dado. Apocalipse 12, verso 6, ao falar desse poder também, vai dizer que esse poder, ele perseguiria o povo de Deus durante 1260 dias. Nós já aprendemos aqui que dias na profecia significam anos. Então seria 1260 anos. Vamos lá, aquela matemática bem fácil. 3 tempos e meio seriam 3 anos e meio. Um ano tem 12 meses, né? Então você pega 12 mais 12 mais 12, 3 tempos e meio, que é igual a 42. Então só fazer uma soma ali, ó. 12, 12, 12, quanto é que é? 36. Com mais meio ano, 42. Lembra dos 42 meses? Vamos agora, 42 meses vezes 30. Por que 30? Porque 30 é a média de dias dentro do mês. Então são 42 meses vezes os dias, cada dia representando um ano. Um ano, cada dia representa um ano. Faz a conta, 42 vezes 30, 1260 anos, anos. Você percebe que o profeta Daniel e João estão revelando de tempo é a mesma coisa? 3 tempos e meio, 1260 anos. 42 meses, 1260 anos. É o mesmo número. E por quê? Você talvez está se perguntando agora, os amigos podem estar perguntando. Mas por que esse tempo? Porque seria o tempo em que o poder papal iria perseguir o povo de Deus. Seria o tempo em que eles teriam autoridade. Só que esse tempo teria início, mas também teria fim. Deus não deixaria eles com poder eterno. Mas vamos mais. Você percebe que esse poder foi dado ao Império Papal, né, o governo papal, no ano 538. Lembra que eu falei para vocês que a última tribo bárbara, os ostrogodos, foram derrotados por Justiniano? Isso aconteceu no ano 538. E aí você agora faz uma soma. Já que em 538 o poder foi dado ao Papa pelo imperador Justiniano, você soma 1260. E aí você vai chegar a que ano? 1798. E o que aconteceu em 1798? Você pode ir a qualquer livro de história, pode ir no Google, na internet, e você vai ver que nesse ano, pode passar mais um? Nesse ano, em fevereiro de 1798, o general Bartinier, de Napoleão Bonaparte, ele invade lá as terras do Vaticano e prende o Papa. O Papa é preso. E agora ele é levado, o Papa Pio é preso e é levado para o exílio. Agora a igreja que tinha um poder político, já não tem mais. Você percebe que a profecia é muito exata? Ela vai apresentar o período em que inicia, mas Deus também vai dizer, olha, tem um final. E no tempo específico, o final, o ano final, acontece o momento em que o poder é tirado dos papas. 1260 anos. E o que eles fizeram durante esses 12 séculos? O que eles fizeram? Não, volta rapidinho para mim. O que eles fizeram durante esses 12 séculos? Pode voltar.
Pode botar? Durante 12 séculos, o mundo esteve mergulhado nas trevas. Durante 12 séculos, o povo de Deus, que não concordava com os ensinamentos católicos, foi perseguido. Foi lançado nas arenas com os animais, foram queimados vivos. A verdade, ela começou a ser escondida. Mas Deus está dizendo, vocês terão somente 1260 anos. Após isso, o governo de vocês, a autoridade de vocês será tirada. Agora sim, avançando, vamos lá. Mas eles não apenas fariam isso, eles também tentariam mudar os tempos e a lei. Daniel diz que o grande objetivo do poder papal seria mudar os tempos e a lei. Vamos avançar. Daniel 7,25 diz que mudaria. E essa mudança, diz lá o texto de Daniel, diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos. E quando nós vemos os tempos aqui, como nós mencionamos, era o poder papal tentando ter o controle da história. Eles já diziam que eram Deus, né? Nós somos Deus. Nós temos o poder de Deus. Nós representamos Deus na Terra. Então, se nós somos Deus, nós temos o poder de controlar o percurso da história. Nós temos o controle da história. E eles tentaram mudar o tempo da história. Ou seja, ter o controle. Mas Deus deixou claro que o controle da história está sobre as mãos do Senhor. Tanto que Daniel está apresentando para nós a história. E a história está acontecendo como a igreja quer? Não, como Deus determinou. Mas vamos lá. Passando mais um pouco, nós vamos ver que esse poder mudando os tempos e a lei, ele iria mexer nos 10 mandamentos. Eu imagino que você conheça os 10 mandamentos. Se você não conhece, você pode ler depois Êxodo capítulo 20. E você vai ver que eles fizeram algumas mudanças nos 10 mandamentos. O Catecismo Romano, na página 539, vai apresentar as mudanças que foram feitas. A primeira mudança, eles excluíram o segundo mandamento. O segundo mandamento, lá de Êxodo 20, que é a lei de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus, diz que ninguém nem deveria fazer, nem deveria adorar imagens de escultura. Só que, uma vez que essa igreja romana começa a adorar as imagens de esculturas, ela tem que tirar esse mandamento, porque está indo contra o que eles praticavam. Então, eles excluem o segundo mandamento. Eles também tiram o sábado. Eles tiram o sábado. E eles dizem que o sábado já não deveria mais ser o dia de adoração, porque esse sábado era dos judeus. E se Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo, esse é o dia do Senhor. E esse é um argumento que é usado hoje. Mas, amigo, não há em nenhuma parte da Bíblia dizendo que o sábado era um dia somente dos judeus. Pelo contrário, quando nós vamos a Gênesis capítulo 2, lá na criação, na primeira semana da criação, vemos Deus criando o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansa e convida Adão para descansar também. Vemos que os judeus, antes de receberem as leis no Sinai, eles já guardaram o sábado com o maná, e a lei nem tinha sido dada. O próprio Abraão, lá em Gênesis capítulo 26, verso 5, diz que Abraão guardava as leis de Deus. Ou seja, essas leis já eram conhecidas. O sábado não foi dado para os judeus. Quem fala isso, felizmente, está dizendo algo que não conhece. E outra, quando eles dizem que o domingo é o dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou nesse dia, nós entendemos que isso não pode ser apropriado porque não há nenhuma parte da Bíblia, em nenhuma parte da Bíblia, aonde diz que por Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana, esse dia tem que ser um dia de adoração, um dia que se tornou o dia do Senhor. E muitos até dizem, né, que se a ressurreição de Jesus foi importante e se adora no domingo por conta disso, a sexta-feira também tem que ser um dia de adoração, porque foi o dia que ele morreu. O dia da morte e o dia da ressurreição, eles têm o mesmo peso, porque se ele não morre, o que acontece conosco? Estamos perdidos, né? Então, veja que essa mudança, essas justificativas para tentar encaixar o domingo, elas não são bíblicas, são mais tradições humanas que foram sendo incorporadas para a igreja. Bom, mas além disso, esse chifre pequeno, que é o poder romano, como ele tirou o segundo mandamento, ele deixou um buraco agora. Eram 10, tirou 1, ficou 9. O que nós vamos fazer?
E aí eles fazem agora a divisão do 10º mandamento. O 10º mandamento agora no Catecismo Romano é dividido em 2. Mas o mandamento fala da mesma coisa. Não cobiçar a mulher alheia e não cobiçar nada do seu próximo. Mesma coisa. O mandamento foi dividido, mas é o mesmo. Mas, amigos, nós vemos que essa mudança foi profetizada por Deus nas Escrituras. Deus não deixa o seu povo na escuridão. Deus não deixa de revelar a história da profecia para o seu povo. Deus, ele anuncia as profecias para que o seu povo esteja atento e não seja enganado. E assim, por fim, nós chegamos ao decreto que foi promulgado por Constantino. Foi o primeiro decreto dominical da história. Aconteceu no dia 7 de março de 321. Talvez você está se perguntando, como que o domingo entrou na igreja? Entrou através desse decreto. Esse foi o primeiro decreto. Diz o seguinte, esse decreto do imperador Constantino. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas ser fechadas no venerável dia do sol. Qual era o dia do sol? O domingo. Tanto que a palavra domingo em inglês é Sunday, né? Dia do sol. Aos que residem no campo, porém, permita-se o entregarem-se livremente aos mistérios da sua lavoura, porque é muito frequente não haver dia mais apropriado para se proceder à semeadura de cereais e ao plantio de vinhas. Tememos que, pela negligência do momento apropriado, tais operações e as bênçãos celestiais sejam então perdidas. Veja que Constantino está dizendo que no dia do sol as pessoas deveriam repousar. Abriu-se apenas uma possibilidade para quem trabalhava no campo, mas ainda ele coloca uma observação. Se vocês fazem isso, vocês deixam de receber o quê? As bênçãos celestiais. Entenda, não foi Deus, não foi nenhum apóstolo, nenhum profeta que fez a mudança. Foi um imperador que era pagão. E ele trouxe o dia do paganismo, que era o dia do Deus Sol, para dentro da religião cristã. E isso começou a entrar na igreja. E hoje muitas pessoas estão seguindo um dia que é um dia da tradição humana e deixam de observar um dia que foi recomendado por Deus. Sim, vamos lá, uma pergunta aqui da França, microfone. Tem aqui o microfone aqui perto. Bem, só para eu entender, a Igreja Católica, então, ela diz que isso mudou porque era para os judeus, né? Então, quer dizer, quando Jesus morre, já não estava valendo, né? Eles acham que aquilo era só na época antes de Jesus. Mas depois que Jesus morre, vem Paulo. E Paulo sai pregando para os gentios, que somos nós. E, se eu não me engano, durante, né, a gente pode até ler, né, na Bíblia, em Paulo, fala também sobre sábado, quer dizer, depois que Jesus já tinha morrido. E isso também está na palavra de Deus, tanto para todos, né? A Bíblia é uma só, né? E como que, mesmo assim, eles pregam isso, mas está na Bíblia, eles mudam também algo assim, dentro lá da Igreja Católica com relação a isso, porque Paulo prega para todos nós. E fala sobre sábado, não fala? Ele tem algo na Bíblia que fala, onde Paulo fala sobre o sábado. Se você for até o livro de Atos, e você abrir aí no livro de Atos, vou pedir que você abra comigo. Atos capítulo 16. Paulo ele vai falar do sábado em Atos 13, em Atos 16, em Atos 17, mas eu vou, pelo tempo, nós vamos nos segurar num verso aqui para apresentar que o sábado está no Novo Testamento. E não está numa cidade gentia, porque muitos podem dizer assim, não, mas está aqui dentro de uma cidade judaica. E os judeus já guardavam o sábado, então era natural. Nós vamos ver aqui em Atos 16 que Paulo está numa cidade gentia, que não tinha o costume de guardar o sábado. Atos 16, verso 13, diz assim: No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamo-nos e falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Ou seja, Paulo aqui vai para um rio, né, uma região mais tranquila, no sábado, para que eles pudessem ter um momento devocional, para que eles pudessem orar,
para que eles pudessem ter comunhão com Deus. Paulo poderia estar Paulo fazia tendas, né? Nesse dia de sábado ele poderia estar fazendo as suas tendas. Mas o que a Bíblia diz que ele está fazendo no sábado? Ele vai buscar um lugar para poder orar. Mas será que aqui é uma cidade judaica, né, do povo de Israel ali, para justificar? Se você for até o verso 11, você vai ver aonde que era isso. Tendo, pois, navegado de Trode, seguimos em direção a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, verso 12, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns. Ou seja, Paulo estava numa cidade gentia. Se ele estivesse numa cidade onde estava dentro dos domínios, né, de Israel, poderia se argumentar, não, mas ele estava buscando lugar de oração para não escandalizar os judeus. Mas aqui ele está num ambiente gentil. Os gentios não guardavam o sábado, mas por que ele vai ter um momento de oração no sábado? Porque Paulo entendia que esse dia era o dia do Senhor. Era o dia do Senhor. Vamos lá, nós vamos aqui, o microfone aqui, a nossa amiga Fabiana. O próprio Jesus, ele falou em Mateus, né? Ele falou não. Em Mateus 12, fala que Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ou seja, apenas Deus tem um controle desse tempo. Por quê? Porque quando nós vemos Deus criando nos 6 dias, o que Deus fala? 6 dias eu dou para você, e um dia é meu. Por isso que Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado, porque o sábado pertence a quem? A Deus. Ele dá para você 6, e ele fala, um é meu. Respeite o meu dia. É o dia em que nós temos para estar juntos. Claro que nós podemos estar com Deus todos os dias, e devemos. Mas o sábado é o dia que eu me desligo das minhas atividades seculares e dedico esse dia ao Senhor. Nos outros dias eu vou estar com Deus? Vou. Só que eu tenho um trabalho, eu tenho os meninos, tenho a casa, tenho tanta coisa para fazer, não consigo dedicar tanto tempo. No sábado eu me desligo dessas atividades e eu posso dedicar tempo ao meu Deus. Entendeu? Otávio aqui, vamos ver o microfone para o Otávio aqui. Comentário. Pastor, é uma dúvida mesmo. E muitas pessoas usam essa passagem aqui para poder dizer que o domingo é o dia do Senhor, né? Então, aqui, no Apocalipse capítulo 1, versículo 10, fala que João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Essa expressão, dia do Senhor, é o sábado? Muito bem, boa pergunta. Bom, João, ele era um gentil ou ele era um judeu? Ele era um judeu. Então, na mentalidade de um homem que cresceu no judaísmo, qual era o dia do Senhor? Era o sábado. E o próprio Jesus, eu sou o Senhor do sábado. Então, o sábado, ele tem um Senhor. E quem é? Cristo. Nenhum outro dia recebe essa denominação de ser o dia do Senhor. Então, quando alguns pegam esse texto e tentam dizer que é o domingo, na realidade, ele está tentando pensar com uma concepção gentílica, né? Mas João, que foi o autor do texto, qual era o dia do Senhor na mente de João, que era um judeu? O sábado. Ele cresceu ouvindo isso. O dia do Senhor é o sábado. Então, quando ele escreve, ele vai dizer assim, olha, no dia do Senhor, o Espírito veio até mim. Na mente dele, o sábado foi o dia em que o Espírito veio até ele. Entendeu? Muito bem, amigos. Indo para o final do nosso estudo, caminhando aqui em direção, vemos aqui então um decreto. Mateus 5, 17, 18, vai dizer que Jesus ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir. E ele diz mais, até que um céu e a terra passe, nenhum tio ou um jota passará da lei. Jesus está sendo muito claro em dizer que a lei de Deus não pode ser mudada. Mas o que o chip pequeno vai tentar fazer? Vai tentar mudar os tempos e a lei. Não é uma autorização divina. E Jesus disse lá em João 14, verso 15, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Então o convite de Jesus é, se você me ama, respeite e obedeça aos meus mandamentos. Por fim, chegamos à nossa decisão. Qual será a nossa decisão hoje? A nossa decisão hoje será seguir dogmas e tradições humanas? Ou a nossa decisão hoje será seguir o assim diz o Senhor? Aquilo que as Escrituras deixam como verdade. Passeamos hoje pela história
e vimos tantos fatos históricos, né? E percebemos que o grande interesse de Satanás é fazer com que as pessoas rejeitem a lei de Deus. E Satanás agora vai usar instrumentos humanos para fazer com que essa lei seja deixada de lado. E a pessoa agora viva as suas próprias leis, as leis do seu coração. Porém, Jeremias, no capítulo 17, diz que o coração do homem é terrivelmente enganoso. Se eu e você tivermos que decidir hoje, nós nos decidamos em fazer a vontade de Deus. E você que está em casa? Talvez você está ouvindo isso pela primeira vez. Talvez nunca você conseguiu ou teve a oportunidade de estudar algo desse tipo. Pesquise, não acredita no que nós estamos falando aqui não. Pesquise nos livros, na internet, confira os dados, vê se está batendo certinho. E você vai ver que o grande interesse de Deus é convidar a todos nós para vivermos em obediência e a estarmos preparados e vacinados para que esses enganos não batam em nossas portas. Gostaria você hoje de tomar a decisão ao lado de Jesus? Eu espero que sim. Nós iremos ouvir agora um louvor especial. E essa mensagem musical, ela vai continuar tocando o seu coração. E daqui a pouco nós vamos voltar para fazermos uma oração de entrega ao Senhor. Todo dia eu tenho que escolher. Às vezes é tão fácil, outras vezes quero me esconder. Eu queria só um dia decidir, não decidir, e deixar a tua brisa me carregar por aí, só pra ver aonde eu iria chegar, só pra ver o que eu seria sem o medo de errar, só pra ver tua grandeza e não mais questionar, só pra descobrir quão alto eu poderia ir, só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Mas eu entendo, essa é a condição. Ser livre pra escolher o bem e do pecado ainda ser refém. É aceitar a fé, explicar como te servir. É negar minha vontade e ainda ser feliz, só pra ver aonde eu iria chegar, só pra ver o que eu seria sem o medo
de errar, só pra ver tua grandeza e não mais questionar, só pra descobrir quão alto eu poderia ir, só pra descobrir quão alto eu poderia ir. Amém. Lindo louvor. Depois de ter ouvido essa mensagem, depois de ter aprendido muito nesse estudo, agora eu e você iremos orar. E essa oração deve ser uma oração de entrega. Os meus amigos estão aqui e eu creio que eles também desejam se entregar nas mãos de Deus e desejam cumprir e fazer aquilo que Deus pede. Será que essa também não é a sua decisão em casa? Se você quiser se decidir por Jesus e seguir obedecendo a sua palavra, feche os seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o teu nome neste dia e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu em estudar a tua palavra neste dia, aprendendo tantas coisas. Verdades essas que foram deixadas por um profeta que viveu há 2.500 anos atrás e que tem um grande impacto na nossa vida hoje. Que após ter descoberto tudo isso, Senhor, que a nossa decisão hoje seja em estar ao teu lado e fazer a tua vontade. Que as tradições não tenham peso sobre as nossas decisões, mas que o assim diz o Senhor seja a decisão que nos faz agora estarmos prontos a seguir e andar nos teus santos caminhos. Nesse momento eu entrego o amigo de casa que está conosco, entrego os amigos que estão aqui, que todos nós possamos nos preparar para que em breve possamos ver o Senhor voltar. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, terminamos o nosso estudo de hoje, mas o livro de Daniel, ele continua com seus ensinamentos. E na próxima semana nós iremos estudar sobre o capítulo 8. O capítulo 8 vai apresentar para nós dois animais, o carneiro e o bode. E nós vamos perceber que o carneiro e o bode eram dois animais que eram usados, né, no dia do santuário terrestre, né, quando eles iriam fazer ali as expiações, né, iriam promover os sacrifícios. Por que Daniel botou esses dois animais? Nós vamos aprender isso no próximo estudo e eu aguardo você. Um grande abraço, que Deus abençoe você e nos encontramos na próxima semana.